Então, nós vamos continuar gravando, se vocês não se importam, se alguém tem perguntas antes de encerrarmos. Assim, até, perdão em interromper, não quero tomar muito tempo, mas no ponto que você fez antes de a gente orar, existe uma passagem realmente interessante nos Impérios de Profecia Bíblica de A.T. Jones, e ele quebra esse relacionamento em que a primeira vez que um ser inteligente é criado, e essa relação entre Deus e esse ser são os 4 primeiros mandamentos e depois o segundo, o momento em que outro ser inteligente é criado. Então, aquela primeira relação entre eles e Deus, mas também uma secundária entre os dois seres criados. E é realmente interessante como isso é escrito. Você se importa que eu leia alguns parágrafos? Tudo bem, você pode escrever referência aqui no chat e eu vou colocar aqui no quadro para a gravação. Tudo bem? Ok. Você tem a referência? Se possível. Então, seria o primeiro parágrafo e é 1904 ATJ 1904 ATJ EB volume 8.2. Sim. Eu acho que é volume 1, eu não sei muito bem. Ok, ou então talvez é realmente ponto 2, porque é antes da introdução. Então diz, cada ser inteligente, de acordo com o primeiro princípio do governo, que é você deve amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a sua mente e com toda a sua força. Isso é pronunciado pelo Senhor para ser o primeiro de todos os mandamentos. Não é o primeiro de todos os mandamentos porque foi o primeiro que foi dado, mas simplesmente porque existe na própria natureza a existência de toda criatura inteligente. E assim aparece na natureza dessas coisas como uma criatura única e inteligente, e é, portanto, o primeiro de todos os mandamentos, simplesmente porque é uma expressão de obrigação inerente. É a primeira relação que pode possivelmente existir entre Criador e criatura. É o primeiro da natureza, onde as circunstâncias da existência de seres inteligentes sendo criados. É o primeiro de todos os mandamentos de sentido supremo e mais absoluto. Aparece na natureza e é a relação dos primeiros seres inteligentes e aos instantes tão completos no caso de estarmos sozinhos, como se houvesse milhões, e também se mantém tão completo no caso de cada um na sucessão no futuro, como no primeiro caso da primeira criatura inteligente sendo criada, estava absolutamente sozinha no universo. Nenhuma expansão, nenhuma multiplicação do número das criaturas além do original pode de qualquer forma limitar a magnificência e o significado. Antes de mais nada, esses mandamentos está absolutamente só e eternamente completo com o primeiro. Obrigação de toda a criatura inteligente que pode ser sempre eterna. Como um princípio interno, assim como uma segunda criatura inteligente é dada à existência, existe ali uma relação adicional. E é agora não apenas o primário e original, mas é uma relação de cada um com o Criador e o Criador para com ambos. Igualmente sua existência para o Criador, mas também uma adicional relação secundária de um com o outro. A relação secundária é uma de igualdade absoluta e na sujeição de devoção de cada um para com o Criador. Em primeiro lugar, possíveis relações, cada um desses homenageia o outro. Então eu achei isso realmente interessante. É estranho que eles tinham isso lá atrás, mas é interessante também ver como sempre houve esses princípios de igualdade. Obrigada, irmã, porque são situações realmente importantes. Obrigada por compartilhar isso conosco. Does anyone else want to
Mais alguém quer compartilhar um pensamento ou fazer alguma pergunta? Se vocês quiserem fazer isso, vocês podem escrever aqui no chat para eu poder ler. A referência da citação de Uriah Smith, de 1865. Então, eu tenho isso aqui. É esse que está aqui. Talvez você não consiga ver isso no Zoom. Eu acho que é esse o problema. Mas é 20 de junho de 1865. 20 de junho de 1865. Os nossos pioneiros realmente falaram muito em relação à escravidão. A sua posição era bastante firme. À medida que você volta atrás e lê especialmente os pioneiros nessa história de 1861 a 1865. Uma pergunta: como é que o ministério para uma pessoa nova se parece no nosso tempo de colheita com relação à organização? Então, eu não entendo muito bem. Eu não sei se você quer dizer como é que nós iríamos ministrar para essa pessoa nova. É de um irmão ou uma irmã que é convidado aqui. Até só apenas o esclarecimento. Com relação à linha que você mencionou. Isso é basicamente só na América? Centralizado somente para a América? E a que linha você se refere? Eu me estou referindo à nossa história alfa. Portanto, 1798 a 1863. À medida que nós construímos essa linha e vemos todos esses eventos externos, quer a gente esteja falando da lei dominical, sabemos que Cristo voltaria em 1863. Então, Ellen White já tinha dito isso alguns anos depois, que Cristo deveria ter voltado entre 1798 e o final da década de 1860. Então, ele estava destinado a retornar. E se eu estava destinado a retornar, mas o povo de Deus falhou em fazer esse trabalho de preparação. Então, nós temos que considerar o que esses eventos foram, como é que esses versos são cumpridos. 1850 teria sido, então, essa lei dominical. Então, quando nós construímos essa história, se Cristo tivesse voltado naquele tempo, todos esses eventos, essa quebra do chifre republicano, que é a questão do que nós chamamos de lei dominical e a capacidade de 1888, esse tempo de angústia, tudo é condensado dentro da América. O tempo de angústia da guerra civil, isso não foi uma coisa global. Isso não era algo que atraiu outras nações também na sua órbita, mas é a destruição dentro dos Estados Unidos, as pragas. Então, tudo o que aconteceu ao longo dessa história, mesmo quanto a mensagem se espalhou, e a mensagem não teria sido levada se os mileritas não conseguissem entrar na Índia ou na Ásia na mesma capacidade que pode hoje, porque a gente não tinha a mesma liberdade de viajar e de comunicação que existe hoje. Então, tudo era basicamente fechado dentro dos Estados Unidos. Se a gente olhar para a definição de fractal, se torna um fractal daquilo que nós vemos hoje. Exatamente o mesmo padrão, mas condensado. Faz sentido? Obrigada. Então, um irmão ou uma irmã perguntaram, esse irmão ou irmã são um convidado hoje aqui na aula. Não sei se é porque são novos ou se alguém que os conhecem são novos nesse movimento. Então, eu não creio que isso nos pare de fazer esse trabalho. Se nós conhecemos alguém que está interessado na verdade,
Eu não acho que exista algum período de tempo que a gente não queira trabalhar para essas pessoas para tentar alcançá-las. Até Daniel 12:1, eu acho que nós temos esse mandato. O que abrindo uma mensagem a um indivíduo que ultimamente tem se interessado, com o que isso se parece? Eu acho que isso depende do indivíduo. A pessoa que está alcançando esse indivíduo sabe qual é o seu interesse, sabem como chegar até essas pessoas. Se eles estão interessados na política do Médio Oriente, você talvez possa começar a compartilhar coisas em relação a isso. Coisas de 1840, o que aconteceu com a Turquia e o Egito. Então, depende naquilo que eles estão interessados. Se eles estão interessados em guerras mundiais, eles podem ser alvo nesse sentido. Se eles estão interessados no papado, as linhas da contrafação. Desde que eles estejam recebendo ensino por parábolas, essa metodologia, eu acho que qualquer pessoa que seja interessada nesse movimento, eu acho que a visão de o que nós estamos interessados em ensinar é diferente dependendo de quem está ensinando. Então, você deve estar confortável com aquilo que você está ensinando para esses indivíduos. Mas eu quero reforçar que isso deve estar linkado ao ensino de parábolas. Caso contrário, eu acho que depende de onde eles são, os seus antecedentes, se eles são do mundo. Porque a gente teve algumas pessoas que vieram diretamente do mundo para o nosso movimento. Alguns vieram de movimentos independentes, alguns vieram do adventismo mais liberal, adventismo independente. Então, depende como eles vão ser abordados em relação a isso. A respeito de recomendar vídeos, isso se torna realmente complicado, porque a gente não tem vídeos. A gente não tem vídeos que voltam atrás e que realmente explicam sem de alguma forma incluir algo que alguém possa achar chocante. Então, talvez a gente possa estar falando do fechamento da porta da graça ou algo que não tem realmente algum fundamento. Acho que algumas pessoas estão escrevendo panfletos que quebram um pouco esses assuntos ou resumem e isso se torna bastante simples. Acho que isso pode se tornar as coisas um pouco mais simples. Então, isso também pode ser utilizado. Caso contrário, eu não sou uma boa pessoa para responder essa pergunta. Me perdoe, nunca respondo isso bem. Existem 2 séries. Eu fiz uma recentemente. Dependendo se você está anexando isso ao YouTube ou a vídeos específicos, é uma série que nós estamos começando. Israel antigo, Israel moderno, talvez é bom para um adventista, mas também temos uma série do ancião Parminda, onde ele passa por Daniel 11, verso 40, e explica a nossa dispensação atual, a nossa posição em relação a esse verso, que explica como nós chegamos a 1989. Eu acho que essa é uma série boa. Mas também existe uma série que eu fiz o ano passado. Qual foi a ilha? Foi em Tahiti. Foi em Tahiti. Então, a série que eu fiz no Tahiti, as pessoas eram realmente novas à mensagem e elas acharam isso realmente fundacional. Então, isso foi muito bom para pessoas novas. Louvado seja Deus. Então, uma irmã pergunta de um estado onde não existe ministério e ela vê apenas as coisas no Zoom e ela diz que ainda falta coisas na prática para ser ensinadas. Então, eu lamento que você está bastante isolada. Dessa forma, o Zoom tem sido um pouquinho de uma bênção. Porque as pessoas que estavam isoladas antes da pandemia, elas não eram... A gente não tinha essas aulas no Zoom, então elas se sentiam ainda mais isoladas. Então, eu espero que essas reuniões no Zoom, elas estejam sendo uma bênção e você se sinta
mais próxima dos seus irmãos e das suas irmãs. Então eu diria que talvez você já está fazendo isso, mas eu sugiro que você tenha um quadro branco, qualquer tamanho que seja, ter um quadro branco na sua sala de estar ou no seu quarto, onde você achar adequado. E você desenha as linhas e você pode construir bons estudos. Você pode traçar linhas, você pode quebrar documentos. Depende, porque as pessoas têm formas diferentes em que elas gostam de ensinar. Algumas pessoas são realmente muito boas com material escrito. Eu, por exemplo, não consigo escrever e pensar em palavras ao mesmo tempo, eu tenho que falar. Então, essa é uma das razões pelas quais, quando as pessoas me pedem notas, eu não consigo dar elas, porque eu não consigo pensar em palavras e escrever. Mas existem outras pessoas que fazem isso muito bem, porque são melhores escrevendo do que falando. Então, realmente depende onde as pessoas, para que lado as pessoas gravitam mais. Mas eu creio que todos deveriam ter um quadro branco e deveriam estar desenhando as linhas para si mesmo. Se um quadro branco não é acessível, eu acho que apenas um papel branco, e à medida que as linhas são traçadas, são desenhadas, você explica para você mesmo o que você está fazendo. Então, algumas vezes as pessoas fazem isso e dizem, por que isso aqui está na linha? E ninguém nunca pensou sobre isso. Talvez você pense em algo que deveria estar lá. Imagina que você está fazendo a Primeira Guerra Mundial e não é até que você desenhe essa linha que você pense, isso aqui está faltando, ou isso aqui não encaixa. Então, eu acho que isso realmente se torna importante que você faça isso por você mesma. E à medida que você faz isso, vai ser como se você estivesse ensinando, porque você está repetindo isso para você mesma. Eu acho que isso é uma prática muito boa. A irmã Elaine anexou aqui um link para transcrição das notas. Eu acho que provavelmente isso é uma bênção para muitas pessoas. Obrigada, irmã Elaine. Você faz um trabalho maravilhoso. Temos outras perguntas ou comentários que alguém queira acrescentar? Se não, eu... Alguém aqui mandou uma mensagem e disse, na oração, eu orei para que nós amemos aqueles que saíram. O que a gente pode fazer para eles entenderem? Alguma forma de chegar até essas pessoas? Em muitos casos isso é muito difícil de fazer, porque eu sei que depois de 22 de outubro de 1844, um dos mileritas principais, eles foram um dos seus irmãos e tentaram trazê-los de volta à fé e de volta à obra. Então eu acho que é um trabalho a ser feito. Haviam pessoas que tinham perguntas chegando a 2019 e depois também. Aqueles que não assentaram a mensagem naquele momento, será que eles podem ser trazidos de volta ao movimento? E eu, em particular, pelo menos, eu disse que sim. A certeza de que há uma oportunidade, porque o fechamento da porta ainda não se encerrou para todos. Mas, ao mais que eles conhecem e rejeitam, isso se torna cada vez mais difícil e se torna mais impossível. Mas sim, ainda há pessoas que podem ser alcançadas. Então é importante que a gente os trate realmente muito bem, que a gente os trate corretamente. Mesmo que eles nos ataquem, a gente não usa esse método de volta. Eu falei disso a semana passada. Mesmo com o que nós vemos externamente, quando a gente diz, será que é correto o Trump usar certa linguagem e a mídia da esquerda atacá-lo de volta com essa linguagem? Eu disse que isso não é correto, isso é uma concessão que nos vai levar até a lei dominical, quando o juízo vier sobre o norte. Então eu não acho que a gente compreende isso inteiramente, não eu e não as linhas também. Então eu acho que a gente não entende completamente o papel do Partido Democrata, o que isso vai se tornar. Então realmente depende da pessoa se ela pode ou não ser alcançada, mas pelo menos a gente deve tentar mostrar que a gente não os condena. Temos a irmã Kádia falando sobre liberdade. Os Estados Unidos foram para a guerra
Segunda Guerra Mundial para libertar os europeus da Alemanha nazista, e depois, quando voltaram para casa, eles recusaram a liberdade aos negros, deixando alguns morarem em certos lugares. Sim, eu acho que se tornou um assunto recentemente. Eu não lembro onde eu li isso especificamente. Minha querida irmã e amiga de longa data diz: como podem ser simplificadas essas mensagens para cérebros mais antigos, mais velhos? Minha querida, eu não acredito em envelhecimento, porque as pessoas podem se tornar mais fortes e não mais fracas. Eu acho que sim, existem estudos mais simples e que temos pessoas no movimento também que engajam em estudos batismais e passam por votos batismais com alguém. E isso pode ser feito de forma mais lenta, mais metódica, e a gente pode voltar para as fundações. Os filhos da família Flucas fazem apresentações muito simplificadas, com resumos e espaços de tempo. Eles fizeram um trabalho realmente fantástico. Você tem um link para isso? Se você tiver, você pode colocar aqui no chat. Tive pouca comunicação com eles no início, porque eles queriam que eu participasse. Mas isso acho que foi quando eu estava no Uganda. E nem sempre nós tínhamos internet forte, porque a gente estava mudando de propriedade para propriedade. Então, eu acho que foi decepcionante, mas realmente é encorajador o trabalho que esses jovens estão fazendo lá. Então, eu vou postar isso aqui agora mesmo. Eles simplificam muito em muito pouco tempo e é fácil de entender, tem sido uma bênção. Esse é o canal no YouTube onde eles têm postado. Obrigada. Você também pode enviar isso ou mandar esse link por e-mail para mim, porque eu vou ficar sem esse chat aqui, provavelmente. E depois eu não consigo acessá-lo no meu computador, porque eu estou no computador de outra pessoa. Então, se você estiver disposta a enviar isso para mim por e-mail, eu acho que seria bom a gente colocar isso também no site. E eles colocam lá PDFs também. Então, uma irmã me mandou mensagem de forma privada e perguntou: será que alguém já está trabalhando na mensagem de homofobia ou você está aguardando envios de algumas ideias? Então, quando se trata de homofobia, nós já ensinamos que homofobia é errado. Homofobia é dizer que seria denegrir uma pessoa, seria olhando, rebaixá-los como se fosse algo subhumano. E é isso que tem sido feito a pessoas negras, é isso que tem sido feito a outras nacionalidades. Experimentaram isso no Rohingya, a população Rohingya. Isso tem sido feito também para alguns americanos no sul. Então, existe esse elemento de homofobia que nós já conhecemos e nós já ensinamos que é incorreto. Eles devem ter o direito de casar e ter todos esses direitos de Estado. E é uma questão separada a homofobia. A homofobia nós já sabemos que é errado. A pergunta é, batizando-os nesse movimento? Essa seria a pergunta. Quando se trata de discutir homossexualidade, uma das razões pelas quais eu ainda acredito que nós não temos essa mensagem agora, sempre que Deus está fazendo algo, a gente deve questionar por quê. Por que nós não estamos indo para os levitas? Tem que haver uma razão. Nós questionamos isso na última dispensação e houve uma razão. Por que nós não estamos falando de homossexualidade no movimento hoje? Todos nós sabemos que isso é um assunto. E a razão pela qual nós ainda não temos luz sobre essa terceira mensagem é porque nós não estamos prontos. E a razão pela qual nós não estamos prontos é porque nós somos nacionalistas e sexistas. Então, quando as pessoas me perguntam sobre homossexualidade, eu viro essa pergunta e eu digo: você é nacionalista e você é sexista. E quando você parar de ser nacionalista e sexista, então talvez Deus possa começar a abrir essa mensagem para nós de como nós nos relacionamos com pessoas LGBTQ. Mas se você não passa o primeiro teste, você não pode chegar ao segundo. Se você não passar esse segundo, você não pode também alcançar o terceiro. Então nós
problemas suficientes com nacionalismo e sexismo consistente. E as linhas fazem todo sentido de porque nós não temos luz ainda sobre o LGBTQ. Então, se as pessoas quiserem enviar alguma coisa em particular, alguma coisa que eles tenham pensado ou estudos para mim ou para o ancião Parminder, vocês estão livres para fazer isso, mas debate público no movimento a gente não apoia. É uma distração das duas questões que ainda estão nos abalando. Alguém perguntou, existe ainda instruções adicionais em relação ao nosso movimento se relacionando com FFA e a sua predição de 18 de julho? Então, a gente colocou uma declaração no Media Broadcast, na nossa posição em relação a isso, que é fanatismo e é errado, mas que também é uma mensagem falsa de contrafação do Islã, porque nessa dispensação, tal como nós ensinamos no Brasil o ano passado, o ancião Parminder ensinou no Brasil o ano passado que haveria um aumento de conhecimento sobre o Islã. Já estamos nesse aumento de conhecimento. Então, eu acredito que essa é uma contrafação dessa mensagem do Islã. Deixe-me definir isso como Islã radical, não como Islã. Então, eu penso que o que nós ensinamos algumas semanas atrás, em uma das apresentações aqui, sobre como nós nos relacionamos com o Islã, é algo importante, é um passo importante para esse movimento considerar. Nós não consideramos todos os islâmicos radicais se resumirem apenas em Islã. Nós temos relaxado na nossa linguagem no passado, mas nós reconhecemos isso e isso foi ensinado antes das publicações e edições do FFA. Que essas experiências ou problemas do Islã são os mesmos que os cristãos experimentam. Nós temos uniões de igreja e Estado no Oriente Médio, que é uma radicalização que se transforma no ISIS. Temos igreja e Estado se unindo, que é radicalizações que se voltam para grupos neonazistas. Então, nós precisamos entender corretamente a natureza do Islã, quer como Estado ou como movimento. Então, nós temos o cantinho aqui de profecia infantil, obrigado por isso. Não temos mais perguntas que eu consiga ver. Então, se as pessoas não se importam, eu vou encerrar. E no final as pessoas podem continuar discutindo. Por favor, mantenha uma reunião campal do Canadá nas suas orações. À medida que os preparativos estão iniciando para isso, mantenha um movimento também nas suas orações. Nós sabemos que essa é uma história de sucesso, mas eu não quero perder nenhuma alma. Eu não quero falhar no nosso dever por causa de medo, que é o que muitos estavam fazendo em 1861, quando não queriam se organizar. Mas nós queremos fazer o que Deus nos disse para fazer e organizar, mas não queremos perder ninguém. Então, por favor, orem pelos seus líderes.